Capítulo 54. Iniciamos ontem, no sábado, e hoje, domingo, a religião em família. É a continuação desse capítulo. Vamos falar sobre a educação deve ser parte da educação no lar. Acompanhe a leitura. A religião no lar é terrivelmente negligenciada. Isso significa que pais e mães não oram com seus filhos, que pais e mães não estudam com seus filhos as lições da vida de Jesus. Terrível não ensinar aquilo que Deus deixou para nós. Terrível. Homens e mulheres mostram maior interesse em missões estrangeiras. Dão liberalmente para esse fim e procuram satisfazer a sua consciência na suposição de que, dando para a causa de Deus, expiam a sua negligência de dar um exemplo correto no lar. É como se ele estivesse assim: vou pagar para Deus. Se eu pagar isso, eu não preciso fazer aquilo. Gente, tudo pertence a Deus. Não são nossas ofertas, nossos dízimos, mais importantes do que nossas atividades missionárias no maior campo missionário que existe. Sabe qual é? Não é no exterior, não é em outro país, mas é dentro da sua casa, dentro da minha casa, no lar. É ali que vivemos, é ali que nos conhecem realmente, é ali que devemos mostrar que somos de fato cristãos. A base da sociedade, da igreja, é a família. E se a família tiver princípios cristãos, essa base vai sustentar todo o resto. Agora, algo importante aqui. Talvez você pense assim: não, então tá, eu não vou mais dar ofertas, não vou mais devolver o dízimo, vou me dedicar à família. Jesus ensinou assim, ó, você deve ser fiel naquilo, nisto, na família, sem esquecer aquilo. Ou seja, sem deixar de devolver dízimo, sem deixar de dar as ofertas. Ofertas e dízimos são importantes tanto quanto a sua atividade missionária dentro do próprio lar. A autora do livro Lar Adventista recomenda: mas o lar é o seu campo especial e nenhuma desculpa é aceita por Deus pela negligência deste campo. Você pode e deve dar ofertas missionárias, mas não esqueça que a sua missão também é o seu lar. No lar em que a religião é coisa prática, vivida, vivenciada, grande bem é realizado. A religião levará os pais a fazer exatamente a obra que Deus lhes designou fizessem no lar. A religião proporciona isso. Os filhos, que obra é essa? Os filhos serão criados no temor e admoestação do Senhor. Abraão, quando ele teve o seu filho, que nasceu do seu relacionamento dele com Sara, sua esposa, o filho da promessa, o filho que Deus havia lhe dito: você será pai de uma grande nação. Abraão ficou tão feliz com o seu filho que estava negligenciando outras atividades. E aí Deus faz um pedido para Abraão, que parece muito estranho: sacrifica teu filho para mim. As outras nações pagãs que não adoravam o Deus de Abraão faziam essas coisas. Sacrificavam seus filhos para apaziguar seus deuses. Abraão, ele pensou: não entendi por que Deus está me pedindo isso. Porque eu amo muito meu filho. Mas ele precisava mostrar que amava a Deus também. E então, ele conduz seu filho
para esse sacrifício. E eu recomendo você ler Gênesis, capítulo 22, versos 3 a 8, para compreender bem essa história que eu estou mencionando. Leia Gênesis 22, versos 3 a 8. Sabe o que Deus queria para ensinar para Abraão? Algo que o seu filho perguntou para Abraão. Pai, aqui tem a lenha, está aí o fogo, nós temos tudo para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Abraão tinha esperança de que Deus podia ressuscitar o seu filho, porque Deus é aquele que dá a vida. Ele obedeceu a Deus, mas no momento de sacrificar, o anjo do Senhor não permitiu. E Deus mostrou, ali está o cordeiro. Abraão pôde dizer para seu filho, Deus proverá. E saiba disso, Deus provê. Deus é o verdadeiro provedor. Isso Abraão ensinou para seu filho Isaque, a obedecer a Deus. Isso nós devemos ensinar para a nossa família, obedecendo a Deus. Deus é aquele que provê. Leia Gênesis 22, 3 a 8 e Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 19. Leia esses textos, confie nisso, que Deus provê e seja feliz no seu lar. Veja como é triste porque isso é negligenciado no lar. A razão porque os jovens do presente não são mais inclinados para a religião é que sua educação é defeituosa. Assim como algumas famílias pensam, bom, se eu der ofertas para o trabalho missionário, eu não preciso fazer o trabalho missionário, eu não preciso me envolver com a missão, que eu estou envolvido financeiramente. Assim também alguns pensam, bom, se eu colocar meu filho para estudar numa escola com princípios cristãos, numa escola denominacional cristã, eu não preciso ensinar a religião para ele em casa, cometem os mesmos erros. E os filhos, os jovens, não têm mais tanto interesse na religião. Não se exerce para com os filhos verdadeiro amor quando se lhes permite tolerar paixões ou quando a desobediência às vossas determinações é deixada sem punição. Abraão estava errando ao amar seu filho e negligenciar outras coisas no lar, nos seus compromissos. E Deus deu uma dura lição para ele. Sacrifica o teu filho. É bem verdade que Abraão não sacrificou, mas ele teve uma luta interna. Eu amo meu filho. E agora, pais e mães, pensem se realmente amam seus filhos, deixando-os sem uma disciplina, sem uma correção. Quando a haste é torta, a árvore cresce inclinada. Se espera que a religião influencie a sociedade, deve ela primeiro influenciar onde? O lar. Se os filhos forem ensinados no lar a amar a Deus, temer a Deus, quando saírem para o mundo, saírem do lar, estarão preparados para educar as suas próprias famílias para Deus. E assim, o princípio da verdade, lembre-se, hábitos podem mudar, princípios são eternos. O princípio da verdade será implantado na sociedade e exercerá influência marcante no mundo. Princípios praticados no lar preparam os nossos filhos para terem esses princípios na sua vida e praticarem no lar que formarão. Resultado? A sociedade será influenciada por esses princípios, deixando uma marca no mundo. A religião não deve estar divorciada
da educação do lar. Nem você deve se divorciar. Case com Deus. Case com os princípios da palavra de Deus. Deixe-os tomarem conta da sua vida. E então você será a força da nação. Convido você a cantar com a sua família, do Novinário Adventista, o hino Brilha por Cristo em Teu Viver, número 233. Brilhe por Jesus na sua vida. Seja um exemplo, um modelo a ser seguido de um cristão verdadeiro, porque a verdade impactará o mundo. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado por nos amar e obrigado por ser o nosso provedor. Podemos confiar em Ti. Não devemos cruzar os braços e não fazer nada. Devemos fazer aquilo que Tu nos confiou a fazer. Trabalhar para o nosso sustento com a Tua bênção. Instruir os nossos filhos a confiarem plenamente em Ti, de que Tu és o provedor. E assim poderemos causar um impacto em nossa vida e na vida deles, de tal forma que venhamos a impactar a sociedade e sermos a força da nação. Te rogamos esta bênção, que Teu Espírito Santo habite em nós e conosco, para sermos influentes e não sermos influenciados. Em nome de Jesus, faze o Teu querer. Amém, Senhor. Está gostando da leitura? Compartilhe, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.